Lembrar que nós somos amigos e parceiros deles também, que estamos ali para contribuir. Ele nos ensinar e nós ensinar ele, né? Então, ser professor é isso, né? Se lembrar que a gente tem que, cada momento tem que ser mais humilde. A gente questionou, a gente até discutiu um pouco. Isso é bom para se ter conhecimento. Com certeza. Agora, o que fazer? Ela questionou, chamou essa pergunta no ar, mas o que fazer? A gente tem algumas questões pontuais com relação a nossa briga maior é para que a lei seja cumprida. Aí nós temos 3 leis aqui que a gente considerou primordial, né, nesse questionamento que a gente pegou essa manhã, esse horário de meio-dia, esse início de tarde. Que foi o quê? A lei com relação ao direito indígena à terra, a lei com relação que vai amparar o agricultor que existe nessa terra, e a lei do ensino da cultura afro e indígena, que deve ser realmente efetivada nas escolas. Nós temos esses 3 questionamentos. Mas para que cada uma dessas leis possam se cumprir, a gente precisa de momentos como esse, para tirar o bloqueio que o índio tem com relação ao não índio, que o não índio tem com relação ao índio. A gente precisa fazer um trabalho de conscientização das pessoas. Esse trabalho deve ser iniciado na escola, mas não deve se restringir à escola, deve se restringir à criança, porque se a gente só trabalha só com a criança, quando ela chegar em casa, o pai dela disser que não é aquilo ali, fica difícil para uma criança argumentar com o pai, entender conscientizar o pai, a criança, a família. Vocês estão fazendo esse trabalho de conscientização. Imagine ela, a professora dos meus filhos, perguntando se nós estamos fazendo esse trabalho. Se é um trabalho de educação, de informação, se não começar, o maior mecanismo de informação que nós temos são os professores. Entendeu? E se avaliar que lá nos agricultores familiares, no povo em geral, somos analfabetamente políticos, quando tu pergunta, a tua colega fala assim, a história que... não estou usando, não, estou perguntando. Porque vocês perguntaram, porque todo mundo é o que todo mundo também quer saber. O que eu falo é o seguinte, aí não é a história que... a história que a história que a gente conhece, não é a história que a gente conhece, porque se ela, é a história que alguém contou pra gente. Então, a gente conhece. Isso. Mas a gente também não vai à busca mas há uma raiz. Deixa eu concluir. Ajudou pra buscar isso. O conceito vai. Quando ali fala vocês estão indo procurar a formação, a mídia acaba com vocês. Por que os professores... Por que nós, professores educadores, temos que ser tão midiáticos? Temos que achar que a verdade parte da TV Santa Cruz, da Globo e da TV Bahia. Não, a gente também... Se a gente é muito midiático. Porque a mídia está aí. Não existe mídia pura. A mídia está aí para botar para um lado ou para outro. O jornal agora, a gente sente... O jornal agora é do lado do prefeito. O jornal A Região a gente vê que é contra o prefeito. Não tem um critério. Aí os jornais da região são contra os indígenas. Nós vivemos num mundo onde eu penso só em mim. Você pensa só em você. Será que a gente vai conseguir mudar o pensamento dessas pessoas? De uma princesa aos escravos, de um príncipe para proclamar a república. E tem outro que fala assim, armados de uma infinita paciência, entraremos nas esplêndidas cidades. E eu pergunto qual é o sentido de esperança da terra disso aqui tudo. Se a gente olhar hoje aqui, nós instintivamente formamos 2 grupos. Vocês estão desse lado, nós estamos do lado de cá. Aí eu pergunto mais ainda, o que fizeram conosco durante esses 500 anos? Esse é o questionamento que eu fico me fazendo aqui durante a fala de todo mundo. O que eles incutiram na cabeça desse povo tão rico,
que nada mais é do que essa mistura linda de raças. Porque o que está se discutindo assim, quando a gente fala de direito primitivo, a gente vai mais numa questão de propriedade, de terra, né? De meu. Né? E eu cresci com essa história de cacau, né? De quem tem um pé de cacau tem um pé de ouro. Sabe o que é isso? É cultura individualista. Quando muitas vezes a gente encontra um povo que morava aqui, que já existia aqui, que ocupava uma terra, e esse povo foi invadido, esse povo foi humilhado, esse povo foi expulso, esse povo foi violentado de todas as formas, e você pega esse mesmo povo africano, o negro, que foi tirado de suas terras à força, colocado num navio, num porão, em condições subhumanas, né, e trouxeram para cá. Aí se pergunta, quem fez isso conosco? Quem fez com que nós agora estejamos aqui, dentro da Esperança da Terra, que é uma proposta de diálogo cultural, né, de aceitação da diversidade, que a gente hoje esteja aqui sentado em 2 blocos. Tá? Na forma, na sua visão, você ainda está vendo a maior divisão. A maior divisão. Porque se eu penso assim, né, a maior divisão, exatamente, Maria. E para mim, esse momento aqui é altamente enriquecedor, entendeu? É esse momento aqui que vai fazer com que a gente cresça e a gente possa dar um salto. Que a gente consiga olhar um para o outro e de repente a gente cultivar um sonho, né, de estarmos todos nós juntos aqui, mas todos nós interagindo. Porque o meu conhecimento é muito pouco, a minha história é muito pouca. Mas se eu somar a minha história com a sua, com a sua, com a sua, a gente vai ter a cara desse povo brasileiro. Então, muitas vezes a gente reforça a questão do discurso que os nossos alunos têm, que foi passado, que foi embutido para a gente, né, a respeito do indígena. E é difícil a gente entender que existem pessoas boas e existem pessoas más. Pronto,